E aí, pessoal ligado no portal e nas redes sociais da Rede TV, a gente já esperava essa informação aqui no futebol brasileiro, acontece muito isso, né, Elcio Mendonça? Eu sou o André Luceno, o Corinthians acaba de anunciar a demissão do técnico Thiago Nunes. Depois de 28 jogos, foram 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas, Elcio. É uma demissão esperada pela pressão da torcida, pela pressão nos bastidores do Corinthians. É um ano de eleição, a questão política contou muito na saída do Thiago Nunes, mas ao mesmo tempo é uma demissão que é difícil de entender pensando na filosofia de jogo que o Corinthians quis mudar. Era uma equipe que nos últimos anos vinha com um modelo reativo de jogo, que funcionou bem, foi super campeão assim, com o Tite, com o Mano, e quis mudar. Talvez querendo embarcar na moda do ano passado do Flamengo, de Jesus, do Santos, do Sampaoli, de ter um jogo mais de posse de bola, até mesmo do Atlético, do Thiago Nunes, mas de ter um jogo mais proativo, de ter domínio da posse, jogar no campo do adversário. Mas uma mudança dessa demora tempo e também precisa de peças. O Corinthians não deu nem tempo para o Thiago Nunes, tivemos uma pandemia no meio do caminho, campeonato paralisado, mudou todo o planejamento e também não deu um elenco para ele, não tem as peças. Eu dou como exemplo o Atlético Mineiro. Trouxe o Sampaoli, mudou essa filosofia de jogo, mas contratou muito, foi ao mercado. Trouxe peças que se adequam ao modelo de jogo que o Sampaoli quer impor. E o Corinthians não deu isso ao Thiago e não deu tempo. Então é muito difícil no futebol brasileiro, você jogando quarto e domingo, ainda mais nesse momento de pandemia, e você não ter tempo e não ter os reforços, muito menos o respaldo da diretoria, não tem como ir para frente. E aí eu pergunto, será que o Corinthians precisava mudar a filosofia de jogo? Já era uma filosofia vencedora, né? Muito vencedora, ganhou Libertadores, ganhou Mundial, brasileiro, assim, paulista. Você falou do Tite e do Mano e o Fábio Carille, que foi o demitido na temporada passada. O Carille que, querendo ou não, nem não apresentando futebol tão vistoso, ganhou o Campeonato Brasileiro de 17, ganhou 3 vezes o Campeonato Paulista, nos clássicos, nos derbys, clássico contra o Palmeiras, o Carille dominava. E aí vem uma questão que eu pergunto para você, Elcio, eu falei muito no Papo de Bola ao vivo na Rede TV, o Thiago Nunes foi anunciado no dia 7 de novembro de 2019 como técnico do Corinthians. Ainda faltavam algumas rodadas, mas ele falou, não, vou assumir só o ano que vem. E aí acabou assumindo, já dispensando o Ralf, o Jadson, sem ao menos ter trabalhado um pouco com eles. O próprio Jadson ontem se manifestou. Porque esse já não foi o primeiro erro do Thiago Nunes também, já não ter assumido a equipe no final do ano passado, falando, olha, eu não vou ter a pressão sobre os resultados, se vai para Libertadores ou não, tudo bem, já vou formar um time pensando em 2020. Em um primeiro momento é bom lembrar que ele tinha vínculo com o Atlético. O Atlético, depois do acerto com o Corinthians, um acerto futuro, pensando na temporada 2020, o demite. O Petralha, presidente do Atlético, não aceita essa saída e acaba rescindindo o contrato do treinador. Ele entendeu que era um momento para descobrir melhor o elenco, de você trabalhar com mais calma. Ele não quis se expor também, porque era uma temporada abaixo do Corinthians, ele sabia que viriam as críticas, viria uma pressão e ele não teria tempo para trabalhar. Eu até acho que foi estratégico isso, é comum na Europa você ver times que acertam com o técnico 6 meses antes, e o time trabalha, o técnico trabalha no seu clube e a vida segue. Acho que eram 8 jogos, se ele perde 6 ali, ele já nem assume o ano, ia ser demitido antes de assumir oficialmente, Exatamente. Que era a ideia para a temporada 2020. Então acho que faltou para o Corinthians um pouco de paciência, mas também de peças. É um momento complicado financeiro no Corinthians, a gente sabe que há todo um problema fora de campo, que o Corinthians tenta resolver, o name rights da Arena vai ajudar nesse ponto também, mas é um ano atípico. Primeiro, pela pandemia, segundo, pela situação do Corinthians, e você não dá tempo com o treinador, que ano passado, ao meu ver, foi o melhor brasileiro entre os treinadores, ficou atrás do Sampaoli e do Jesus, fez um trabalho muito bom no Atlético, campeão da Copa do Brasil, campeão da Sul-Americana. Sem grandes nomes, sem grandes pegando nomes, time, montando um time operário, que foi desmanchado, inclusive, do Atlético, mas com jogadores que não eram badalados. E ele não conseguiu trazer isso para o Corinthians, talvez até por falta de peças. É difícil você implantar. O Atlético conseguiu fazer isso, mas a filosofia de futebol do Atlético é assim há muito tempo, não é de hoje. Vem das categorias de base, vem do presidente, vem de todo o projeto do futebol. Tinha aqueles primeiros meses de jogar com o time B, o time B, né, o Sub-23 no Campeonato Paranaense, para ter um tempo maior para treinar a equipe, tudo isso foi uma vantagem para ele. E você trabalha nesse momento, você dá um tempo para os jogadores se prepararem, porque você não tem uma pré-temporada, e você evolui os jogadores de baixo, do time B, do Sub-20. Você faz com que eles tenham experiência de jogo. Então é um projeto que deu certo, mas não foi da noite para o dia. E deu muito certo, mas é preciso ter paciência. É claro que o Corinthians tem uma demanda muito grande para os resultados, tem uma pressão grande, é um ano eleitoral. Mas a pergunta que eu faço, será que era necessário mesmo mudar essa filosofia? O Corinthians estava preparado para isso? Ia dar tempo para ele trabalhar? E a gente descobre, 10 meses depois da contratação dele, que
talvez não valeu a pena essa mudança, não pelo Thiago Nunes em si, mas talvez o Corinthians não precisasse mudar a filosofia de jogo dele, e não estava preparado para isso. E para piorar, tinha a pré-Libertadores. Então ele mal assumiu, já que ele decidiu assumir em janeiro, já um mês depois já tinha a pré-Libertadores, deu no que deu, o Corinthians foi eliminado. Para a gente finalizar, o Corinthians anunciou que o Diego Coelho, que foi o que tampou ali o Carille para o Thiago Nunes, vai treinar a equipe no domingo contra o Fluminense. Quero saber a opinião de vocês aqui nas nossas redes sociais. Quem deve ser o técnico do Corinthians? Já tem um nome também meio sondado, né? Que estava lá na Europa. Falam do Silvinho. Silvinho que teve uma aventura europeia no começo da temporada, treinou o Lyon, não deu muito certo, foi demitido depois de poucos jogos, o Lyon se reergueu, chegou mesmo a semifinal. Com o Juninho Pernambucano sendo o diretor. Sim, o Juninho continua como executivo de futebol, mas o Silvinho não teve muito tempo. Talvez até por ser brasileiro, por ser um começo de carreira, também não tiveram tanta paciência com ele lá. Não é só no Brasil que se demite treinador. Mas o fato é que é um treinador que está buscando o início de carreira, já foi auxiliar técnico, já trabalhou com o Tite, trabalhou na Europa também como auxiliar. É um nome interessante, mas o que eu pergunto é o que o Corinthians quer como modelo de jogo, como filosofia, onde ele quer chegar daqui 1, 2, 3 anos. Isso é muito importante. É um nome em ascensão, mas aguenta 5, 6 jogos de pressão, vão ter paciência com ele. Então isso é muito importante no Corinthians. Para finalizar, na minha opinião, o Corinthians tem time para jogar um futebol melhor. Cássio e Fagner jogaram Copa do Mundo, tem Gil, tem Cantídio, muita gente queria o Cantídio, Gabriel é um bom volante, tem Otero, querendo ou não, já tem a finalização, Luan, Ramiro, campeões da Libertadores, tem o Jô, que é um excelente centroavante, então precisa melhorar. A gente quer a opinião de vocês aqui embaixo, dá o like também se você gostou do vídeo, ative o sininho e se inscreva no canal aqui da Rede TV. Muito obrigado, Elcio, eu sou o André Lucena, boa noite a todos aí. Boa noite.